Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Eu já estou aqui com o professor Paulo Bacelar para falar sobre assuntos que interessam a você na área da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Vamos acordar, professor Paulo Bacelar, vamos fazer barulho na área da Previdência Social. Bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez juntos e vamos começar a responder a todas as perguntas. Pois vamos subir a serra da Ibiapaba, porque de lá chega a pergunta da Aninha, em Viçosa do Ceará. Tenho um filho de 9 meses e queria saber, professor Paulo Bacelar, se tenho direito a receber o salário maternidade, contribuir para o INSS antes da criança nascer. Será que vai dar certo, professor Paulo Bacelar? Tem uma pegadinha nesta pergunta. Ela não diz quanto tempo ela contribuiu antes do parto. Se ela tem 10 contribuições antes do parto para poder ter direito ao salário maternidade. Professor Paulo Bacelar, porque não adianta começar a contribuir após a gravidez. Exatamente. A criança já tem 9 meses, mas antes do parto é que as contribuições vão ser válidas para contar para a carência, que são 10 meses de contribuição para ter direito ao salário maternidade. Em Calcaia, Lula Nildo Nascimento diz o seguinte: gostaria de saber se tem idade mínima para aposentadoria especial. Tem ou não tem, professor Paulo Bacelar? Tem, sim, agora tem, Luciano. Então, 60 anos de idade com 25 anos de contribuição, tanto para o homem quanto para a mulher. Agora, se a pessoa tem mais de 25 anos de contribuição, pode somar o tempo de contribuição e a idade para fechar 91 pontos. Fechando 91 pontos, tanto para homem quanto para mulher, sendo que seja mais de 25 anos de contribuição, a pessoa pode se aposentar com menos de 60 anos, mas precisa fechar essa pontuação. Anote aí na sua agenda 085 992734353. É a linha direta para você encaminhar a sua dúvida sobre benefícios do INSS. Cristina, na cidade do Crato, gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, por que o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, pedágio 100%, não aparece a simulação do valor. No cálculo por tempo de contribuição, a média de idade aparece. Adoro esse programa, assisto todos os sábados. Valeu, Cristina. Qual a resposta para Cristina, professor Paulo Bacelar? Olha, é possível que não apareça na simulação, porque ela não fecha a pontuação, né? Não fecha o pedágio de 100%. Então, por isso pode ser que não apareça. Mas, na simulação, já falei aqui em outros programas, a simulação ela pode ter erros. Não dá para confiar na simulação do INSS, porque ali, no cadastro do INSS, pode haver vários erros, como contribuição menor que o mínimo, contribuição do plano simplificado de previdência, que não conta no cálculo de pedágio, contribuições em atraso, que não vão ser contadas para a questão de pedágio, nem para direito adquirido antes da reforma. Então, são várias questões que, só olhando no olho a olho, no CNIS, né, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, para analisar direito. Então, não dá para confiar sempre na simulação do INSS. Um ouvinte da região da Ibiapaba, em Guaraciaba do Norte, deixou uma pergunta, não se identificou, mas o nosso repórter de Assis Lira foi o tradutor dessas palavras do nosso ouvinte, que quer uma resposta na área da Previdência Social. Ele diz, professor Paulo Bacelar, que tem mais de 20 anos de carteira assinada, atualmente está fora do mercado de trabalho, está fazendo apenas trabalhos temporários e, nesse momento, conhecendo melhor os benefícios do INSS. O ouvinte pergunta como fazer para contribuir, para ficar coberto até chegar o tempo de se aposentar e também se é verdade, professor Paulo Bacelar, que uma contribuição por ano o mantém na condição de segurado. Sim, com certeza. Como contribuinte individual. A contribuição que é feita como individual
mantém aquela pessoa na qualidade de segurado por 1 ano. Então, se ela ficar pagando uma por ano, ela vai manter a sua qualidade de segurado. Professor Paulo Bacelar, com 20 anos de contribuição, esse nosso ouvinte batendo nos 65 anos de idade já tem a aposentadoria garantida. Isso, ele não fala a idade, né? Mas se já tiver 65 ou perto de 65, já tem o tempo necessário para a aposentadoria, mas a aposentadoria, no caso dele, que é de 20 anos, que ele já contribuiu, a renda mensal inicial dele vai ser 60% da média de todo o tempo contributivo. Professor Paulo Bacelar, na Bahia temos Barreiras, não é isso? Produtora de banana? De Barreiras é produção de feijão, doutor, não é não? Feijão, né? Não, é Irecê que é feijão. Certo. É Barreira, eu não sei não. Pois é, ele conhece muito bem Eu a conheço Bahia. mais Ele é da do Ceará, Bahia, eu ele é da conheço mais Bahia. do Ceará do que a Bahia. E você sabe onde é que fica Barreira no Ceará? Sim, Barreira, claro, aqui pertinho de Redenção. Eu trabalhei ali, Zeno, na agência de Redenção, então atendia bem ali na região de Acarape, Barreira e toda aquela região ali, Antônio Diogo, inclusive. Pois é, professor, a Ana está em Barreira querendo uma explicação. Tenho 5 filhos, 3 do mesmo pai e as gêmeas de outro pai que faleceu. Eu recebo pensão por morte e o benefício é dividido por nós 3. Continua a nossa ouvinte, professor Paulo Bacelar, a Ana. Uma das filhas é junta e a outra mora com a avó por parte de pai. Me falaram que eu tenho o direito de receber o Bolsa Família porque tem uma mulher que é aposentada há 5 anos e recebe o Bolsa Família. É verdade, professor Paulo Bacelar? O fato dela receber o benefício não impede ela receber o salário, o Bolsa Família. O que vai dar direito ao Bolsa Família é a renda familiar, per capita. Com as pessoas com quem ela mora, dividido a renda dessas pessoas pelo número de pessoas, né? A soma da renda com o número de pessoas tem que dar pelo menos R$138. Ele é uma renda per capita até mais rigorosa do que o do BPC, mas não tendo essa renda, ela pode receber o Bolsa Família, mesmo recebendo o benefício. Agora, essa divisão da renda por pessoa que moram sob o mesmo teto, professor Paulo Bacelar, inclui apenas quem tem 18 anos, né? Acima de 18 anos de idade. Agora a renda de família, de Bolsa Família, não, por exemplo... Porque nesse caso da pensão... por morte já é considerada uma renda para o cálculo. Mas ela que divide uma pensão... É dividida, é a parcela dela que vai ser contada na renda, no cálculo. Entendi não, professor Paulo Bacelar. A parcela dela, ela é dividida, essa pensão, por várias pessoas. Então, a parcela dela é considerada renda. Ou seja... aquelas pessoas que moram na casa dela, a parte dela vai ser contada essa parte que ela recebe da pensão. Agora sim, seu xará em Tianguá, Paulo, diz o seguinte: tenho 3 hérnias de disco e deformação na coluna. Tenho direito a algum benefício da Previdência Social? Depende do laudo médico. O fato da doença não gera direito ao benefício. O que vai gerar direito ao benefício é a incapacidade para o trabalho. Dependendo da sua atividade, o laudo médico ou o atestado vai dizer se você está incapacitado ou não para o trabalho e você pode entrar com benefício. Você tem dúvida sobre a Previdência? Mande o seu recado aqui para o 085 99273 4353. Jocélia está no interior do Ceará. A minha aposentadoria rural foi negada 2 vezes pelo INSS e foi colocada na Justiça desde 2021. Ou seja, professor Paulo Bacelar, 3 anos. Existe prescrição ou tenho que continuar aguardando a audiência? Dúvida da Jocélia. Ela deve aguardar a audiência, deve aguardar a decisão do juiz e se continuou trabalhando, mesmo após o requerimento, ela deve continuar juntando provas da atividade rural. E esse valor não prescreve, já é 2 anos que já deu entrada, ela, se tiver direito, vai receber esse atrasado. Marcos Rodrigues, na cidade do Crato. Estou trabalhando de carteira assinada e tenho 2 hérnias de disco. Dei entrada no auxílio doença, mas o benefício foi negado. Tenho fibromialgia. O que devo fazer, professor Paulo Bacelar? Nesse caso, Luiz, quando o benefício é indeferido, é negado pelo INSS, tem que analisar primeiro o motivo do indeferimento, que pode ter sido a questão médica, pode ser a qualidade de segurado, também pode ser a carência do benefício. Então tem que procurar um profissional, analisar o motivo do indeferimento e entrar com processo na justiça pedindo a concessão desse benefício. Outra pergunta que vem da cidade do Crato é do Cristóvão, ouvinte da nossa FM 106.5. Tenho 34 anos de carteira assinada e 56 anos de idade. Posso pedir minha aposentadoria? Já bateu aqui 90 pontos, professor Paulo Bacelar. 56 anos de idade e... mais 34 de contribuição. Ele, para entrar com a regra de transição, qualquer uma, ele precisa ter 35 anos de contribuição no mínimo. E se tiver 101 pontos agora em 2024,
ou 63 anos e meio. Então, em uma dessas condições, ele vai ter proximamente. Ele já tem 56 anos, é muito ainda abaixo das idades mínimas. Agora, quando ele tiver 65 de idade, ele vai ter 43 anos de contribuição, Luziano. Então, olha só, com 43 de contribuição, 3 a mais do que os 40, porque 40 anos de contribuição ele tem 100% da média, mais 3 que sobraram, 3 vezes 2, 6% a mais. Ele vai se aposentar com 106% da média de todo o tempo contributivo. Então vale a pena esperar mais um pouquinho, né? Contribuir e continuar contribuindo. Da cidade do Crato, vamos a Quixeré, na região do Vale do Jaguaribe. O Leão manda o seguinte recado: o casal é aposentado. Na falta de um dos cônjuges, o viúvo ou a viúva fica recebendo a aposentadoria integral ou só a metade, professor Paulo Bacelar? Quase metade, Zenon. Nesse caso, a pensão por morte vai ser 60% do valor da aposentadoria. Isso independente da idade do cônjuge, professor Paulo Bacelar, do viúvo ou da viúva? Sim, agora, se a viúva, por exemplo, for deficiente, for inválida, ela teria direito a 100% do valor da aposentadoria, somente se for inválida. Mas não sendo inválida, ela vai ter direito a 60% do valor da aposentadoria, independentemente da idade dela. Essa é uma das distorções que nós iremos apresentar como projeto de lei na Câmara Federal para acabar com essa injustiça. Sim, Luziano, porque no caso dele não ser aposentado, por exemplo, ele ia se aposentar com 60% da média de todo o tempo contributivo, mais 60% da pensão, então é uma redução dupla, que é muito grave nesse caso da pensão por morte, e isso deve ser corrigido nas próximas legislaturas. A gente continua aqui no Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria e você pode mandar o seu recado 085 99273 4353. Tem pergunta, Iris em Fortaleza. Sou modelista, tenho 61 anos de idade, ganho 4 salários e tenho 30 anos de contribuição. Posso pedir minha aposentadoria? 30 anos de contribuição com 62 anos de idade, é isso? 61 anos de idade e hoje, 30 de contribuição. Tem que esperar mais um aninho, né, professor? Mais um aninho ela vai ter direito já à aposentadoria. E aí, nessa 62... proporção de 4 salários, professor Paulo Bacelar? Não, aí vai ser a média de todo o tempo contributivo. Se ela tem quantos anos de contribuição? 30 anos. Já fechou o tempo de contribuição como mulher. 30 de contribuição com 62 de idade, ela vai se aposentar com 60% da aposentadoria dela até 15 anos, mais 15 vezes 2 dá 30. Então ela vai se aposentar com 90% da média de todo o tempo contributivo. Vamos voltar à região da Ibiapaba. Ana em Tianguá, ouvinte da nossa FM 94.9. Minha irmã recebia um BPC e quando a minha mãe se aposentou, o benefício foi cortado, professor Paulo Bacelar. Ela pode pedir novamente porque ela tem escoliose e tem uma filha com autismo. Aí narra, minha irmã já deu entrada 2 vezes, mas o pedido foi negado. Qual a saída para a Ana? Analisar isso, né? O grupo familiar, a questão da renda familiar, a questão das despesas médicas que ela tem, as despesas como pessoa com problema de saúde ou como idoso, e entrar com ação na justiça para flexibilizar essa questão da renda familiar. Chega mais pergunta agora dos Sertões de Canindé. Eliane em Caridade. Trabalhei 7 anos de carteira assinada e parei de trabalhar, mas depois de muito tempo resolvi pagar como MEI. Já faz 8 anos que pago como MEI. Já posso juntar com o que trabalhei e pedir minha aposentadoria, pois faço 62 anos de idade e agora em março. Posso juntar tudo e pedir a aposentadoria? Ela já pode se preparar, porque você vai ser juntado o tempo que ela contribuiu antes e o tempo que ela contribuiu como MEI. Então temos que bater o sininho, doutor. Pois é, eu tô aqui fazendo o gesto pro Marcos. Vamos bater palma aqui pra Eliane. Temos que criar aqui o sininho da aposentadoria. Ou então aquele, valeu, Eliane. Olha, continua ouvindo a gente. Quando garantir a aposentadoria, Eliane, chama a gente aí pra tomar um cafezinho com uma tapioca. Caridade ali, Caridade. Olhando pra Santo Antônio de um lado e pra São Francisco mais à frente em Canindé. E eu ainda vou na sua casa de moto com o Paulo Bacelar. Não sei se eu vou pegar carona aí, não sei se ele vai me dar uma carona, né? Wanda em Pentecoste, pago colônia de pescadores e gostaria de saber quando eu vou me aposentar. E aí, professor Paulo Bacelar?
É semelhante à contribuição? É a mesma coisa. A contribuição para o sindicato ou para a colônia de pescadores, isso não gera nenhum direito, nenhuma aposentadoria a nenhum trabalhador. O que vai gerar direito é as provas, são as provas materiais de que exerce atividade rural. No caso do pescador artesanal, é a mesma situação do trabalhador rural. Ambos são segurados especiais e precisa comprovar pelo menos 15 anos da atividade rural ou pesqueira para se aposentar, com 60 anos de idade para o homem e 55 anos de idade para a mulher. A gente tem muita gente que trabalha com pesca artesanal no Ceará, professor Paulo Bacelar, tanto na área de mar quanto em rios e açudes. A maioria é trabalhador rural, né? Na roça, mas também tem uma parcela grande que é de colônia de pescadores. Aqui, por exemplo, em Fortaleza, a pessoa que é cadastrada na colônia, ela tem recibos, ela tem documento do barco, então aí é mais fácil provar, mas a marisqueira, aquela pessoa que trabalha em rios, em lagos, essa é mais difícil de comprovação. Wanda, então está dado o recado, você que nos acompanha pela FM Caxitoré, em Pentecoste, valeu pela audiência. O Adailton está em Fortaleza com a seguinte dúvida: que maravilha, muito obrigado pela resposta, compreendi sim, já tem meu voto. Olha aí a brincadeira do Adailton. Você respondeu no sábado passado, conversando aqui com o Marcos Fulan, a dúvida do Adailton, e ele agora nos liga, nos passa uma mensagem para agradecer. Vai somando aí o voto do vizinho, da esquerda, da direita, de todo canto, né, professor Paulo Bacelar? Do centro, de baixo, de cima. Então, valeu, Adailton. Francisco de Assis, em Pacajus. Eu já tenho 28 anos de contribuição, 62 anos de idade, estou afastado há 2 anos e meio e recebo auxílio doença. Quero saber o que falta para eu me aposentar. Diga aí, professor Paulo Bacelar. É o Francisco de Assis em Pacajus. Mas olha só. 62 anos de idade. Não, ainda não, porque ele precisa ter 65. Mas quando chegar a 65, se ele parar de se ele tiver a alta do auxílio doença, ele tem que voltar a contribuir, que é para esse auxílio doença ele intercalar com o período de trabalho. Então ele precisa voltar a contribuir depois que cessar o benefício, e aí com 65 anos ele pode pedir aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, Silvana Ferreira em Fortaleza. Fui para uma perícia em novembro, mas não deu certo e agora vou para o juiz. Será que demora muito? Tenho um problema de bucite, tendinite, ou eu tenho problema nas duas mãos. Será que eu consigo um benefício? Não pago nada ao sindicato, mas tenho a prova do papel da enxada. Sou agricultora, tenho 50 anos de idade, mas hoje não trabalho por causa do problema nas mãos. Posso me aposentar? Olha, se ela tem as provas rurais, ela pode ter direito sim ao auxílio doença, até mesmo aposentadoria por invalidez. Agora, precisa ter um atestado médico comprovando a questão médica, é importante. A comprovação da questão médica também é muito importante. Então, se vai para a justiça, vai ser feita uma perícia médica e depois será a sentença. Agora, eu sempre falo o seguinte, não importa se vai demorar um pouco mais, importa que dê certo. Então, se está a justiça, vamos ter fé e vai ser feita a perícia médica e o juiz irá sentenciar. Francisco em Cascavel. Tenho 58 anos de idade, sou de Cascavel, trabalho na área rural, mas trabalhei 2 anos de motorista da prefeitura. Esses 2 anos atrapalham na minha aposentadoria rural, nunca paguei ao sindicato. Já respondemos essa pergunta aqui, não foi, professor? Parecida com essa, né? Mas ele atrapalha sim, você tem que tirar, excluir esse período e contar com o tempo antes e contar com o tempo depois do vínculo urbano, tendo que ter provas do período anterior e provas no período posterior ao vínculo urbano. Pois é, a gente sai de Cascavel, onde está o nosso ouvinte Francisco, para o município de Choró, na região do Sertão Central, onde está a Isabela Cabral com a seguinte dúvida. Ela diz assim, ela começa bem. Inicialmente, parabéns pelo excelente programa. Aí vem a pergunta. Gostaria de saber quais são os critérios para receber o amparo do idoso? São critérios de miserabilidade, cuja renda familiar per capita, ou seja, a soma da renda de todas as pessoas do mesmo grupo familiar que moram no mesmo teto, dividido pelo número de pessoas, seja igual ou menor do que que seja menor do que 1/4 do salário mínimo, que hoje está em torno de, deixa eu mostrar aqui, R$ 1.400 dividido por 4 dá R$ 350. É isso, professor Paulo? 412 dividido por 4. R$ 353 seria a renda familiar per capita
Não tem que ser menor do que isso. Continuidade aqui a resposta da Isabela Cabral, porque eu ia perguntar, professor, quando ela fala em amparo ao idoso, nós estamos falando de BPC? Amparo social ao idoso ou amparo social ao deficiente físico. Então, no caso de amparo social ao idoso, somente a questão da renda familiar. Se fosse um BPC ao deficiente, também teria a questão da renda familiar e também teria que ter um atestado médico, um laudo médico provando que a pessoa está com impedimento de longo prazo, ou seja, com algum impedimento na sua vida, que você não consegue trabalhar, não consegue fazer as coisas, no período de 2 anos, que é esse tempo mínimo para ter direito ao BPC. Só faltou um pequeno componente na sua resposta, para a Isabela Cabral ficar contemplada. Qual é a idade que as pessoas que não têm deficiência podem pedir o auxílio idoso, o BPC? Esse é um benefício muito democrático, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, não importa o sexo, ele tem que ter no mínimo 65 anos de idade. Mais uma dúvida antes da pergunta do Ivan no município de Cruz. Eu quero dizer para você, ouvinte internauta, que a linha direta é o 085 992734353. O Ivan Cruz diz o seguinte: Caminho da Aposentadoria, Caminhos da Aposentadoria, bom dia, sou ouvinte de todos os dias, Jornal Alerta Geral de segunda a sábado, valeu Ivan. Fui vereador por 12 anos, contribuí todos esses 12 anos, tenho 59 anos de idade e quero saber se eu tenho o direito de pedir meu benefício. Já faz 7 anos que não pago mais nada. O que posso fazer para ter minha aposentadoria? Tem um buraco aí, né, que eu já percebi, professor Paulo Bacelar. Ele tem quanto tempo? Ele tem 59 anos de idade, contribuiu durante 12 anos como vereador, mas já faz 7 anos que não paga mais nada. Ele perdeu a qualidade de segurado, mas não importa a qualidade de segurado, importa que ele tenha pelo menos 15 anos de contribuição com 65 anos de idade. Então, no caso do vereador, ele é do regime geral de previdência, o vereador contribui com a previdência social para o INSS, se tiver o vínculo como vereador. Agora, aquele vereador que não tenha vínculo no regime próprio de previdência. Por exemplo, eu já dei esse exemplo aqui. Quando eu era servidor do INSS, eu era servidor do regime próprio de previdência do INSS, né? Servidor público federal. Então, se eu fosse me candidatar a vereador e fosse exercer o cargo de vereador, eu ia ter minhas contribuições ainda para o INSS. Não para o INSS do regime geral, mas para o INSS do regime próprio de previdência. Eu continuaria no regime próprio. No caso do vereador, ele tem que ser exclusivamente para o regime geral, não ter nenhum vínculo com nenhum órgão público. Essa conversa sobre vereadores, sobre a aposentadoria de vereadores, foi provocada a partir de uma pergunta que o professor Paulo Bacelar respondeu no sábado atrasado. A pergunta foi encaminhada pelo nosso ouvinte, vereador no município de Itauá, o Alaor Mota. Nesse caso do Ivan, do município de Cruz, que tem 59 anos de idade e 12 anos de contribuição como vereador, ele precisa fechar os 15 anos e esperar os 65 anos de idade. Perfeito. Mais uma dúvida, Ana Rosa em Viçosa do Ceará. Doutor Paulo, não tenho vínculo com o sindicato nem com o INSS e recebo Bolsa Família. O meu marido é aposentado por invalidez. Eu corro o risco de perder meu benefício ou ele perde a aposentadoria dele? Ela vai perder o benefício por quê? Porque ele recebe a aposentadoria por invalidez. Essa é a dúvida dela, professor Paulo Bacelar. Ela recebe Bolsa Família? Ela recebe o Bolsa Família. Família é difícil, porque ela pode sim perder, porque se dividir 1.412 por 2, vai dar R$ 706. E a renda familiar para o Bolsa Família é de R$ 138, Luciano. Então pode ser que perca sim. Isto se você tiver apenas 2 pessoas dentro de casa. Exatamente, eu estou considerando que seja só 2 pessoas. Antônio Erinaldo em Baturité. Tenho cálculo renal, doença crônica, fiz a retirada do rim esquerdo e o direito só tem 40% de funcionamento. Sou agricultor, fiz o pedido do meu auxílio doença, mas o pedido veio negado. Eu queria saber, professor Paulo Bacelar, o porquê que eles não me dão o direito de receber, já que não tenho capacidade de trabalhar. Isso é uma questão que deve ser analisada, né? Isso, com certeza, se for para a justiça, será viabilizado, outras questões da pessoa poder trabalhar ou não, qual é a idade da pessoa, qual é a atividade, então isso tudo será levado em conta. Ana Silvia em Mauriti, região sul do Ceará.
professora concursada com 40 horas, tem 53 anos de idade e 35 anos de contribuição. Aí vem a pergunta, o que falta para eu conseguir mini aposentadoria? 35 anos de contribuição, 53 anos, somando aí 88 pontos. Mulher. 35 anos. É tempo, hein, então professor ela já Paulo Marcelo? podia ter 30 anos de contribuição antes da reforma. Já tinha. Tem que analisar. Então, se tinha, ela tem direito ao direito adquirido, ela pode se aposentar com a regra do direito adquirido. Se não tiver os 30 anos, estiver faltando pouquinho, porque já faz tempo também da reforma, né, Luziano? 4 anos, vai completar 4 19, anos. 20, 21, 22, 23, são 4 anos, né? Não, 24, 5 anos. 5 anos. 5 anos se for em novembro, né? É verdade, são 4 anos e pouco. Então, com certeza, se ela tem 35 hoje, ela já tinha 30 anos de contribuição antes da reforma. Independente da idade que ela tinha lá antes da reforma, professor E aí Paulo Marcelo? direito adquirido antes da reforma, não tem idade mínima. Olha aí, Toca a viu? musiquinha! Viu, Ana Silvia em Mauriti? Eu acho que esse café vai ficar bem mais pronto mais cedo do que o café da nossa ouvinte lá de Caridade, que agora eu me perdi aqui e não resgatei, não consigo resgatar o nome dela. Mas tudo bem. Valeu, a Ana Silvia. Boa notícia para você em Mauriti. A resposta para Maria em Maracanaú, ela fez a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Tenho 9 anos de carteira assinada e 9 anos de Simples. Em 2022, me cadastrei no CadÚnico. Tenho uma renda referente ao salário do meu marido. Vai dar problema? O que devo fazer? Ela tem quantos anos? Ela tem 9 anos de carteira, 9 anos de Simples, se cadastrou em 2022 no CadÚnico, tem renda referente ao salário do marido, né? Renda no CadÚnico, deve ser o cadastro. Não, isso não tem problema nenhum, não. Ela sendo dona de casa e não tendo renda nenhuma, é dela, zero a renda é dela, tem que ser zero. Ela pode pagar como dona de casa 5%, que a renda do marido não vai interferir. Ana Maria, em Barbalha, nos acompanhando pela FM 106.5 na região metropolitana do Cariri. A minha mãe tem 60 anos de idade e 29 anos de contribuição no INSS. Queria saber com quanto tempo ela irá se aposentar, bem pertinho. Quanto tempo? 29 anos de contribuição, 60 anos de idade. Mais 2 anos pra lá, mais um ano de... Mais 22 anos. 29 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar. Não, estou dizendo aqui. Com 62 de idade, ela vai ter 21, né? Vai ter 31 anos de contribuição. 31. Então ela pode até ter a regra de transição para ver se é melhor do que a regra por idade. Então ela pode até verificar isso na hora de se aposentar, o sistema pode calcular melhor a regra para ela. Então a recomendação é que ela dê entrada logo no pedido do benefício da aposentadoria? Não, ela tem que ter pelo menos 15 anos, com 30 anos, com 58 anos de idade e meio. Ela já tem... 60 anos de idade. Já tem 60, mas falta quanto tempo para 30? 29 anos hoje, mas o Então, que? Ela pode completar daqui a um mês, 2 meses, 3 meses? Daqui a um ano, ela pode se aposentar com 30 anos, com 60 de idade, 61, né? 61. E se aposentar antes mesmo dos 62. E aí ver se é melhor, se é mais vantajoso ela se aposentar com um ano antes, eu acho que vai ser mais vantajoso. Isso tudo tem que ser feito cálculo, né? Mas é um ano a menos para ela poder ganhar, é um ano a mais que ela vai ganhar o salário, né? Já aposentada. Então, acredito que com 61 ela já possa pedir aposentadoria. Ou seja, Ana Maria, se você nos encaminhar uma informação complementar dizendo quanto tempo a sua mãe tem de contribuição, 29 anos e 2 meses, 3 meses, no próximo programa daremos uma resposta até mais ampla e mais aprofundada pelo conhecimento do professor Paulo Bacelar. Pode se aposentar bem antes dos 62 de idade, né? Maciele Santa Quitéria, que olha, professor Paulo Bacelar, um verdadeiro dilúvio caiu sobre Santa Quitéria com muita água. A pergunta da Maciele: sou funcionária pública contratada e recebo um salário completo. Tenho direito ao salário maternidade? Claro que sim, hein? Com certeza, ela vai receber o salário por 4 meses, o seu salário do seu emprego atual. Carlos, em Russas, tenho 54 anos de idade, 13 anos como vigilante armado, agora estou desempregado e entrei no CadÚnico. Posso contribuir para completar os 15 anos e me aposentar aos 65 anos de idade? Com certeza, pode não, ele deve fazer isso, senão ele não vai ter direito à aposentadoria. Voltamos à região do maciço do Baturité, em Pacuti. Você conhece Pacuti, professor Paulo Bacelar? Luziano, a melhor região do Ceará, aquela região ali da Serra. É verdade. Onde meu sogro nasceu, né?
o seu Evandro Nepomuceno é lá de Pacuti, então eu adoro aquela região ali. Pois é, professor Paulo Bacelar, eu quero me aposentar e morar por ali na Eu região só, do eu Maciço só tenho uma Baturité. pena, eu não tenho uma casa lá para passar o fim de semana. Com tanto dinheiro que você ganha, ainda não comprou a casa em Pacuti, meu Deus, esse chorão. O Fabiano em Pacuti diz o seguinte: sou dependente da minha mãe. Quando ela vir a falecer, eu irei ter direito à pensão por morte? Dependente como? Ele é menor que 20, tem menos de 21 anos de idade. Se tiver ainda menos de 21 anos de idade, ele pode receber a pensão até eu completar os 21. Se for dependente por conta de problemas de saúde, professor Paulo Se Bacelar, for dependente inválido, aí sim, aí ele pode ter direito além dos 21 anos de idade. Mas a condição para assegurar essa pensão nessa situação de problemas de saúde tem que ser por meio de provas contundentes e perícias O médicas. INSS vai fazer perícia médica, tem que provar a invalidez para poder ter direito ao benefício. Não é um deficiente, viu, Luciano? Porque a gente tem que separar a deficiência da invalidez. Deficiência, a pessoa pode trabalhar, pode ter uma aposentadoria até mais cedo por causa da deficiência, mas invalidez é aquela pessoa que não tem condição nenhuma de trabalhar. Professor Paulo Bacelar, há poucos minutos você respondeu a pergunta do Carlos em Russas sobre a aposentadoria de quem trabalha com vigilância armada e agora tem a pergunta do Oliveira em Calcaia nesse mesmo contexto. Ele diz, sou vigilante e trabalho armado. Isso me dá direito à aposentadoria especial? Eu recebo insalubridade. Somente com 60 anos de idade e 25 de contribuição. Aí sim, ele pode receber a aposentadoria especial. A insalubridade caracteriza essa condição para pedido de aposentadoria especial? Não, a insalubridade ela só tem efeito no seu salário, porque vai ter um adicional por insalubridade. O que vai dar direito a ele é a atividade de risco, né? A atividade com vigilante armado, que é considerado como especial. Voltando à região do Cariri, em Juazeiro do Norte, Késia, gostaria de saber como eu faço para comprovar que trabalhei em uma determinada empresa. Na minha carteira não constam todos os anos e eu gostaria de regularizar. Pode requerer isso através de ação trabalhista para reconhecimento do vínculo, caso não tenha isso na carteira, ou se não tiver no CNIS. E se não tiver feito também FGTS, se tiver feito pelo menos a contribuição do FGTS, mas não assinou a carteira, ela pode pedir o extrato do FGTS para buscar esse vínculo. Se não houver em lugar nenhum, é porque a empresa não fez nenhum registro e ela aí tem que entrar com a ação trabalhista. Professor Paulo Bacelar, falamos tanto de Pacuti, do Maciço do Baturité, que em Guaramiranga está o Antônio Carlos nos acompanhando pela FM Maior 93. E ele diz o seguinte, minha filha está grávida de 5 semanas, mas nunca contribuiu com o INSS. Ela pode pedir o salário maternidade? Não, se ela nunca contribuiu pelo INSS, ela não vai ter direito ao salário maternidade. Linha direta do Alerta Geral é o 085-99273-4353. Patrícia Menezes, no Cariri. Minha irmã tem 45 anos de idade e já tem 9 anos de contribuição. Como está a situação da minha irmã para pedir a aposentadoria? Está fazendo o dever de casa, né, professor Paulo Bacelar? Precisa continuar contribuindo até completar os 15 anos de contribuição. Com 62 anos de idade, ela vai se aposentar. Albanita, em Beberibe. Fui diagnosticada com bico de papagaio, já passei por 2 perícias médicas. O médico perito me deu direito e o INSS não aceita, não concede o meu benefício. Eu sou agricultora, não tenho direito, professor Paulo Bacelar? Olha, vai ter o direito de se provar como a questão de ser agricultora, né? Porque não basta que pague o sindicato, tem que ter as provas rurais e você, com as provas, você vai ser considerada como agricultor e terá direito ao benefício. Boa essa observação, professor Paulo Bacelar. Quer dizer que, nesse caso, a perícia médica é apenas uma das exigências cumpridas para quem tem vínculo com a Previdência Social. Neste caso, ela precisa comprovar essa atividade rural. É, porque o auxílio-doença, quando o segurado requer um auxílio-doença de um segurado especial, infelizmente o sistema ele não consta com os vínculos rurais, ele precisa ser incluído pelo servidor em cada benefício que ele requer. Então, na hora de pedir o benefício, ela vai fazer perícia, mas precisa constar no sistema a questão da qualidade de segurado como segurado especial. Professor Paulo Bacelar, Guto Arruda, em Palmácia, bem pertinho de Guaramiranga, de Pacuti, de Mulugu. Ele disse que tem 55 anos de idade, 20 anos de contribuição. Aí faz a pergunta, eu posso parar de contribuir ou continuo pagando ao INSS? Para que parar? Tão novo, um jovem, professor Paulo Bacelar? Tem que continuar contribuindo para manter na condição de qualidade de segurado. Esse é o conselho, né, professor Paulo Bacelar? É o conselho.
Carolina, em Fortaleza, tenho 35 anos de contribuição e olha o professor Paulo Bacelar dançando aqui a música do Luiz Gonzaga. Carolina, como é que é a música, ô Marcos Furlan? A Carolina diz o seguinte: tenho 35 anos de contribuição e faço no dia 16 de agosto 60 anos de idade. Gostaria de saber se já tenho direito à aposentadoria. Olha, Carolina, pelo que eu ouvi aqui do professor Paulo Bacelar respondendo a uma dúvida de uma ouvinte nossa, você já tem direito à aposentadoria, mas quem conhece a história é o professor Paulo Bacelar. Toca o sino, Marco. Olha, aí... Melhorou, começou a melhorar. Se tem 35 anos de contribuição, já tinha 30 anos de contribuição antes da reforma da Previdência de 2019. Então não tem idade mínima. Direito adquirido, 30 anos de contribuição, antes de 2019 você já tem direito à aposentadoria. Catarina, em Iguatu, tenho 25 anos e contribuí apenas por 2 anos para o INSS. O que devo fazer para continuar contribuindo? Não sei o que fazer. Tire a angústia da Catarina, porque ela chega numa hora boa. É só entrar no meio INSS, né? Pelo site, meio.inss.gov.br. Sem precisar logar, sem precisar botar senha. Você já vai emitir a sua guia de previdência social, colocar como contribuinte individual ou facultativo e gerar o código de pagamento para 11% do facultativo 1473 e para 11% do salário mínimo do contribuinte individual no código 1163. Colocar o código, colocar o valor do salário mínimo e emitir a guia e você já se torna segurada da Previdência Social e todo mês fazendo isso você vai ter direito à aposentadoria quando completar os 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Catarina, é Iguatu, a sua pergunta me deixa muito feliz nesta manhã de sábado, porque é a certeza que o Jornal Alerta Geral contribui para as pessoas terem maior conscientização sobre esse vínculo com a Previdência Social. Você tem 25 anos de idade, fala que tem apenas 2 anos de contribuição para o INSS e chegou na hora certa. Faça esse dever de casa recomendado pelo professor Paulo Bacelar, porque daqui a 15 anos, aos 40 anos de idade, você vai dizer: opa, já fiz o dever de casa, lembrando do conselho do Luzenor e do Paulo Bacelar. Então, é isso que nos deixa felizes aqui no Jornal Alerta Geral, quando há esse retorno de reconhecimento e na confiança que você, ouvinte internauta, deposita nesse trabalho que estamos realizando aqui. Um ouvinte ou uma ouvinte não se identificou, mandou a seguinte pergunta: eu estou recebendo um auxílio doença temporário, tem algum problema se eu fizer um empréstimo do Crédito Amigo? Não, nenhum problema. Não há nenhuma relação do benefício com qualquer dívida, qualquer financiamento ou empréstimo que o segurado venha fazer. Rosa, em Juazeiro do Norte, meu esposo trabalhou durante 11 anos de carteira assinada e em 2020 foi demitido da empresa. Eu gostaria de saber por quanto tempo ele se mantém segurado e o que ele deve fazer para continuar sendo segurado e garantir a aposentadoria. Quando ele foi demitido? Ele foi demitido, professor Paulo Bacelar. A esposa não diz aqui. Tem que saber o tempo que ele trabalhou. 2020, professor Paulo Bacelar, e tem 11 anos de contribuição. Não, 11 anos de contribuição sem perda de qualidade de segurado, ele mantém a qualidade de segurado por 24 meses após a decisão, após a saída. Se ele receber o seguro-desemprego, ele mantém por mais 12. Então ele vai ganhar 3 anos de segurado se ele receber o seguro-desemprego de 2020. Então, em 2023... ele teria ainda a condição de segurado, hoje em 2024 possivelmente não mais. Então, Rosa, reflete, faz os cálculos aí sobre essa resposta do professor Paulo Bacelar para não deixar o teu esposo desprotegido da área da Previdência Social. Como faltam 4 anos para fechar o ciclo de 15 anos de contribuição, aí ele vai ter direito à aposentadoria. Mas eu faço assim, professor Paulo Bacelar, eu estou falando, faltam 4 anos. E a pergunta, o seguro-desemprego acrescenta, vale como tempo de contribuição para a Previdência Social? Não, aumenta o período de qualidade segurado, não aumenta o tempo de contribuição. Mas tem uma observação sobre essa pergunta, Luciano. Olha só como é importante a gente saber das coisas antes, no tempo certo. Se o vínculo dele foi até dezembro de 2020, vamos fazer a conta? Dezembro de 2020, e ele tiver realmente 3 anos de qualidade segurada, olha para aqui, ó. Dezembro de 2020, vamos lá, dezembro de 2021, dezembro de 2022, dezembro de 2023. Ah, acabou, Paulo, dezembro de 2023, não. Mas ele perde a qualidade segurado na data do pagamento do mês subsequente à perda da qualidade, ou seja, o mês subsequente é janeiro, então ele perde a qualidade segurado na data do pagamento do mês de janeiro. Qual é a data do pagamento do mês de janeiro? 15 de fevereiro.
Então, se ainda até o dia 15 de fevereiro ela contribuir com o mês de janeiro, ela mantém a qualidade segurada. Vamos dizer que ela esteja doente ou que teve um acidente, alguma coisa assim, ela pode pagar o dia 15 de fevereiro para manter essa qualidade toda até janeiro de 2024 e aí ganha mais um ano porque fez a contribuição como autônomo. Professor Paulo Bacelar, neste caso da Rosa, nessa resposta que você nos traz, qual o significado dessa perda da qualidade de segurada do INSS? Após a perda da qualidade, ela não tem direito mais ao salário maternidade, se tiver um parto nesse período. Ela não tem mais direito ao auxílio-doença, caso ela fique incapaz para o trabalho. Então, ela deixou de ser segurada. Ou então, se vier a óbito, ela não deixará a pensão por morte para os seus dependentes. Então, olha só a importância da manutenção da qualidade segurada. E uma vez, Luziano, perdendo a qualidade segurada, para você recuperar essas contribuições antigas para efeito de carência, ela tem que voltar a contribuir pelo menos com 6 meses direto, 6 meses, um mês a cada, uma vez por mês, né? Durante 6 meses, para pelo menos já garantir a carência de algum outro benefício dali para frente. Já estamos na reta final do Alerta Geral nesta edição e você ainda tem tempo para nos encaminhar as perguntas. Dizer a você, ouvinte internauta, que como nós temos muitas mensagens, agora que estamos começando a responder as perguntas que chegaram ao longo desta semana. Fizemos aqui a atualização desse nosso arquivo, porque são muitas dúvidas e a gente fica feliz com tantas perguntas que chegam, porque mostram essas perguntas a confiança que cada uma deposita no jornal Alerta Geral. Peço só um pouquinho de paciência, porque todas as perguntas, dúvidas serão esclarecidas. A Sabrina está em Aracati, diz que deu entrada no auxílio-doença no mês de agosto e no mês de novembro o pedido foi negado. Entrei com pedido de recurso e até agora nada, professor Paulo Bacelar. Queria saber por que tanto tempo demora para sair o resultado. Agosto, novembro, dezembro, já estamos em fevereiro. Em março, professor Paulo Bacelar. Recurso administrativo, ele tem um tempo mínimo para julgamento de 1 ano, Luziano. Então, recurso administrativo, dependendo do caso, não é a melhor via. Tem que ver se é melhor entrar com o processo judicial ou até mesmo com a revisão administrativa ou outro benefício, outro requerimento administrativo. Josélia em Pacajus, minha mãe tem 59 anos de idade, dia 21 e 21 anos de contribuição, paga sindicato e tem provas. Ela nesse momento está recebendo auxílio doença. Com quantos anos ela poderá pedir a aposentadoria? Com 55 anos de idade. No caso da aposentadoria rural, 55 anos de idade para a mulher, 60 anos de idade para o homem. Professor Paulo Bacelar, ela já tem 59 anos de idade. Quando a Josélia fala que a mãe tem 21 anos de contribuição, deixa dúvida aqui se essa contribuição é urbana ou rural. Mas às vezes a pessoa confunde, fala que o urbano, como é rural, fala de contribuição. Mas na verdade é tempo rural, né? Se ela é segurada especial, ela tem 21 anos com atividade rural. Ou seja, como ela recebe hoje o auxílio-doença, ela já pode pedir de imediato a aposentadoria ou transferir ou converter esse auxílio-doença em aposentadoria? Pode ser convertido se tiver um atestado médico atestando que ela está definitivamente incapaz para exercer a atividade. Professor Paulo Bacelar, Carla Nunes em Fortaleza diz, tem uma filha de 9 anos, ela tem dificuldade de aprendizagem e toma remédio. Ela tem direito ao BPC? Sim, vai depender do atestado médico, do laudo, do impedimento que ela tem de longo prazo. O BPC precisa ter um impedimento de longo prazo. Esse impedimento pode ser variado. Impedimento para o trabalho, impedimento para estudar, para aprender. Então, impedimento social. Então, depende muito da situação. E tem que ter a renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo. Mariana em Itapajé, quem recebe pensão por morte do ex-companheiro pode se casar novamente? Novamente essa pergunta, hein? Mariana, pode casar. É gente que não quer casar e quer dar essa desculpa, eu já disse aqui. Mas tirando as brincadeiras à parte, pode sim se casar, não tem problema nenhum. Seja feliz, Mariana em Itapajé, 085 992734353 é a linha direta que você dispõe para mandar a sua pergunta. Danilo em Fortim, minha carteira era assinada com um valor, mas eu recebo menos. Isso vai prejudicar no meu pedido de aposentadoria? Não e não. Não é que vai prejudicar, mas vai interferir.
A aposentadoria é considerada, a renda da aposentadoria é considerada com a média de todo o tempo contributivo. Se ele receber um valor menor que o mínimo, Zenon, aí ele tem que fazer a complementação para o salário mínimo. Mas se lá a carteira está assinada, professor Paulo Bacelar, com um salário mínimo, significa dizer que o desconto é sobre o salário mínimo para o INSS. Exatamente, aí não tem como receber menos do que o salário mínimo. Mais uma dúvida, Danilo em Fortim. Minha carteira era assinada com um valor, mas eu recebo menos. Foi essa a resposta, né, professor Paulo Bacelar, que você acaba de dar, né? Antero, em Fortaleza, tenho 64 anos de idade, 20 anos de contribuição. Os últimos 12 anos recebi 3 salários mínimos. Vou ter a aposentadoria baseada nesses 3 salários mínimos? De jeito nenhum, a aposentadoria feita com a média de todo o tempo contributivo desde 94 até hoje. Mais uma dúvida, Júnior em Calcaia. Minha mãe faleceu há 3 meses e ela tem um valor para receber do FGTS. Eu, como filho, tenho o direito de resgatar esse valor que está na Caixa Econômica Federal? Tem, mas ela precisa pedir um alvará judicial juntamente à Justiça Estadual para emitir o alvará em nome dele para ele poder sacar. O ouvinte ou a ouvinte não se identificou e deixou a seguinte pergunta. Sou aposentada, mas trabalho como microempreendedora. Posso abrir um MEI ou vai influenciar na minha aposentadoria? Ela trabalha aí? Ela trabalha como microempreendedora individual, mas nesse caso ainda não legalizada. Por isso que está perguntando. Mas o importante se é MEI contribuir, né? Ela... Não, mas ela já é aposentada, professor Paulo Bacelar. Não vai ter importância Nenhum nenhuma. prejuízo. Nenhum prejuízo. Não. Flávia, em Fortaleza, sou professor e tenho um filho com autismo. Ele tem direito a algum benefício do INSS? Vai depender da renda familiar. Ela sendo professora, vê qual é a renda dela, divide pelo número de pessoas na casa, tem que ser menor do que R$ 353 a renda familiar, fora aí a questão médica. Raimunda, em Canindé, minha mãe foi criada a vida inteira na roça e minha menina de apenas 22 anos de idade está grávida. Ela tem direito ao auxílio maternidade? Como fazemos para dar entrada no pedido do benefício? Eu entendi que ela quer saber se há transferência de provas, se há transferência de provas. A filha dela é que está grávida. Exatamente. Né? Se ela ainda mora com ela, ela não mora com o pai da criança.